Tudo preparado. Tudo preparado? Boa. Vamos começar pelo seguinte, gente. Vamos falar primeiro, apresentar cada um de vocês. Eu gostaria que vocês fizessem uma breve apresentação. Quem são vocês? Quem já tiver rede social, pode deixar aí sua rede social para depois o pessoal, antes que eles nos amem mais, não, antes que eles deixem de nos amar pelo que a gente vai falar, já siga vocês nas redes sociais. Mas quem é você, Thaís, aí na vida? Fala aí pro pessoal. Bom, meu nome é Thaís. Eu, antes de tudo, sou mãe do Diogo, né? Filha de Dona Mexel Flávio. Sou desenvolvedora de software na Vinge. Tenho uns 3 anos, mais ou menos. Fiz uma mudança aí de carreira, né? Depois que eu virei mãe, eu saí do mercado. E aí, depois que eu estava fora, né? Fiquei 1 ano e pouquinho cuidando do meu filho, né? Falei, pô, acho que vamos tentar voltar com alguma coisa que eu gosto. E aí tentei vir, né, para a área de desenvolvimento. Eu sou cria também da Campus Code, né? Devo bastante do meu aprendizado lá com eles, o pessoal da Rebase. E acho que é um pouco disso, assim. Boa. E aí você, Doc? Eu chamo ele de Doc, o nome dele é Vitor, mas explica aí. Quem é você, mano, na vida? Beleza. Bom, olá, pessoal. Eu sou o Victor Alexandre. Eu tenho 31 anos já. Eu sou desenvolvedor Ruby há um tempinho aí. Estou na Vindy aí junto com a Thaís, junto com o Rob. O pessoal me chama de Doc aqui na Vindy. É o meu apelido pessoal, que aí eu trouxe para a Vindy, porque o pessoal perguntou se eu tinha algum apelido, aí eu trouxe. É um apelido aí meio carinhoso aí que meu irmão me deu aí desde muito cedo. E aí, de rede social, só tem meu GitHub, tá, gente? Então, depois eu posso passar aí, tranquilo. A Thaís esqueceu de falar a rede social dela, hein, Thaís? Eu sou T Kusuki em todas as redes sociais, né? Então, Twitter, GitHub, Instagram, enfim. T de Thaís Kusuki. Boa. Eu vou falar um pouquinho aqui de mim também, brevemente. Sou Robertson, já tenho 42 anos, estou fazendo uma transição de carreira, trabalhei com tecnologia, mas não era no ramo de desenvolvimento. Passei pela Campus Code, assim como a Thaís, e estou na Vindy um pouco mais de 1 ano, estou desenvolvendo lá. Estou desenvolvendo aqui, hoje eu estou na Vindy, eu vim para fazer a apresentação daqui, porque a gente ainda está no processo do Transforma Vindy, que é do que a gente vai falar hoje, mas a gente vai... Isso sou eu tenho minhas redes sociais, no Twitter é o @BillsBug, porque é o nome que eu encontrei quando eu abri minha pequena empresa e fiquei trabalhando nos últimos 20 anos, então eu uso isso nas minhas redes sociais. Não falo do meu negócio lá, mas falo de tudo e tem quem me odeie, tem quem me admire pelo que eu falo lá, e é assim, e segue o jogo. No Instagram sou o Robertson, porque foi um momento de loucura e eu não tinha muita criatividade, não queria repetir o Billsbug, então inventei esse lá de sou eu mesmo no Instagram. LinkedIn, sou o Robertson Miguel, não tenho Facebook, para minha sanidade mental eu preferi sair de lá faz uns anos e não voltar mais. Mas não tenho nada contra quem está lá, é muito bom curtir essas redes sociais desde que você faça bem. É isso, a gente vai se conhecer um pouco, o projeto revela um pouco da gente. O Doc vai fazer uma apresentação assim, inicial, explicar o que era o programa, mas depois a gente vai fazer num sentido de roda de conversa, tipo, eu vou falar, e aí, Doc, você viu lá tal coisa? O Doc vai me interromper, mudar de assunto, porque é isso mesmo, é como se fosse uma conversa de bar, a gente não vai precisar fechar as aspas do que a gente abrir. O intuito é esse, que a gente troque ideia e traga como que a gente construiu, beleza? Vai lá, Doc. Toca aí a parte formal aí, mostra, o Doc tem uma apresentação, ele vai subir aí. Show. Deixa eu dar um share aqui. Beleza. Essa tela mesmo. Essa aqui. Aí. Vocês veem que às vezes eu mesmo com óculos eu preciso ficar olhando bem de perto, né? Bom, pessoal, o que a gente veio então apresentar aqui primeiro, né, é o nosso projeto aqui na Vindy, chama Transforma Vindy, né? E aí a gente já traz aí um pouco aí do que é basicamente o nosso Transforma Vindy, né?
a ideia de educar para transformar o futuro. Então, o que a gente pensou, né? A gente pensou justamente de trazer para a área de tecnologia uma instituição formadora e educadora, onde a gente pudesse desenvolver as pessoas, principalmente pessoas que não têm um acesso fácil à tecnologia, não têm um acesso comum no dia a dia, né? Pode até consumir tecnologia, mas não entendem de fato como que é o nosso mundo, né? O nosso mundo de tecnologia, que a gente vira e mexe, a gente olha e trabalha dentro daquilo e a gente acaba deixando até passar, né? Sendo que pode ser um mundo completamente diferente para outras pessoas, né? E aí, com isso, trazer muito do aprimoramento da educação no país. Então, usar a tecnologia de fato para melhorar a educação, para elevar a vida dessas pessoas. E, obviamente, muito mais só do que ensinar Ruby, ensinar desenvolvimento de software, ensinar um monte de coisa, é realmente fazer uma troca, né? A gente entender como que são as experiências dessas pessoas, a gente poder passar um pouquinho, mas ter essa vivência, né? Essa troca diária, né? E que é muito importante, né? A gente não precisa só passar, né? A gente precisa, obviamente, compreender. E a nossa proposta geral, né, é pegar isso, né, tudo isso que a gente tentou formular, né, durante um bom tempo ali, Rob participando, eu participando, algumas outras pessoas, a Thaís ali junto também. Qual que é a ideia, né? É transformar o futuro, então, desses talentos que, na maioria das vezes, a gente não consegue observar, né, de fato, e aí a gente traz, de fato, essa faísca para que esses talentos surjam. E aí, obviamente, a gente consegue desenvolver essas pessoas, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Às vezes parece que é só na questão profissional, né? Mas, na verdade, é trazer realmente a tecnologia como um crescimento pessoal. O que a gente faz, que é bastante importante, eu acho que é o que fez muita diferença, né? É uma parceria muito forte com instituições e as comunidades, né? Então, não é só aquilo da gente pensar e seguir adiante, né, às cegas, e também um grande apoio de pessoas voluntárias da Vind, né? Acho que sem esse tipo de pessoas, a gente não ia conseguir fazer nada do que a gente estava pensando. A ideia, obviamente, a gente tem um cronograma, uma grade definida, então, de cursos, de palestras, de várias informações que a gente vai passar para essas pessoas, de uma forma mais definida para a gente conseguir, obviamente, seguir adiante. E, de novo, com tudo isso, a gente poder trocar ideia, trocar experiências, a gente entender um pouquinho mais como que é o cenário de cada uma dessas pessoas de quem a gente está atendendo, de quem a gente está, digamos, visitando a vida delas, né? E aí, nesse ciclo todo, né, nessa bola de neve toda que seria o projeto, aí a gente pensou, então como que a gente vai estruturar, né? Criamos, então, alguns papéis onde cada uma das pessoas dentro da Vind poderiam, então, apoiar como voluntárias, e aí sim a gente consegue criar o projeto, né? Então, a gente tem aí os owners do projeto, que são as pessoas aí que fazem todos os trâmites, né, diários. Então, nós temos aí 5 owners do projeto. O Rob e eu, nós somos 2 dos owners aí do projeto. Temos as pessoas embaixadoras, que são pessoas que estão ali para transformar mesmo várias ideias ali que a gente pode ter no dia a dia, para trazer como ações. Então, estão sempre participando em reuniões, estão tentando trazer algumas parcerias, entender como que a gente pode melhorar a cada dia, né? E também tem essa parte do acolhimento, então não é só aquela função ali de fora, né? A pessoa está ali também centrada, olhando como que essas pessoas estão recebendo as nossas informações, recebendo o nosso projeto. Temos ainda 2 outros papéis que aí não são papéis secundários, mas são papéis que podem ter um papel um pouquinho mais flexível, né? E aí a gente tem as pessoas aliadas, que elas apoiam muito na geração de ideias com esse estímulo, né, diário, mas nem sempre estão ali participando das reuniões, que são aquelas reuniões de mais trâmite, para entender mesmo como que a gente vai formular alguma ação, mas estão ali bastante centradas nessas ideias. E as pessoas mentoras, que são, assim, a força motriz do projeto, né?
sem elas a gente, queira ou não ia conseguir acolher as pessoas, né? Porque de fato ainda a gente precisa ali quebrar os espelhos, quebrar as barreiras, justamente para poder acolher e não só falar que tecnologia é algo assim, tipo, super de outro mundo, mas na verdade mostrar uma porta e abrir, né? Basicamente, esse é o nosso projeto, tá? E aí a gente está nessa onda diária dentro desse projeto que eu acho que é muito interessante. Boa, Doc. A gente quis começar mostrando, para dar contexto para todo mundo, a gente achou que valia a pena mostrar essa parte formal de como a gente apresentou isso dentro da empresa para os CEOs, para os times, para as pessoas que precisavam fazer parte do que a gente tinha o sonho de construir e que outras pessoas abraçaram junto. Então, não nasceu de mim, não nasceu só do Doc, foi uma ideia, várias ideias. É incrível como um processo novo que faz pouco tempo que eu estou vivendo, que é essa questão de one-on-one, de você ter esse processo nas empresas, você consegue falar de coisas que você tem um sentimento e que quer fazer, e aí depois você tem gente boa que tem o poder de juntar essas pessoas e falar assim, e aí, o que vocês acham de conversar sobre isso? E foi isso que aconteceu, chegou em dado momento ali, o nosso CTO, hoje CTO, que é o Vinícius, né, o Vinícius Buffoni, juntou eu e o Doc, ele falou assim, ó, vocês têm essa ideia, troca ideia aqui e vê o que dá. Eu e o Doc, nunca tinha conversado com o Doc, eu tenho as minhas experiências, diferentes das experiências do Doc, sentamos junto e falamos assim, mano, dá certo, vamos trocar ideia, juntar as forças, cada um com perfis diferentes, bastante diferentes, juntamos as ideias ali e começamos a trocar ideia. E jogamos o projeto para frente, trocamos ideia com tech leads, trocamos ideia com os times, fomos juntando pessoas para fazer o negócio acontecer de fato. Mas como a gente ia fazer isso? Bootcamp tem um monte. E todo mundo está fazendo o seu papel ali de gerar coisas bacanas. Eu passei pelo Bootcamp e acho sensacional tudo como é feito, mas a gente queria dar um passo atrás. Como que a gente volta? Como que a gente dá um passo atrás? Trocar ideia com aquele moleque, com aquela menina que está numa quebrada, só com celular, tendo acesso, mas não consumindo um conteúdo que engrandeça na vida dele e na comunidade dele. Como que a gente trocaria ideia com eles ali de igual para igual, mas que eles não estão inseridos no meio de tecnologia? Como que a gente poderia fazer isso? Primeira coisa que passou na cabeça que eu quero agora conversar com ele, com o Doc e com a Thaís aqui, pode qualquer um falar a qualquer momento, como que a gente ia tirar o viés técnico de conteudista? Porque é fácil para a gente que está no meio falar assim, entra no YouTube, tem conteúdo. Você entra aqui nessa página desse Bootcamp, porque eles fornecem conteúdo, mas não era isso. A gente queria chamar a atenção de quem somos para falar assim, olha para mim, eu estou fazendo isso e vim de um processo que vocês estão fazendo. Como que a gente podia despertar neles sem ser a tecnologia pela tecnologia? Doc, você quer começar alguma coisa nesse sentido ou Thaís? Pode ser, tá? Eu posso falar um pouquinho, acho que pelo início da coisa, né? Acho que o mais importante foi justamente a gente tentar engrandecer a ideia de que a gente queria entender como essas pessoas são, como elas consomem a tecnologia e como que a gente conseguiria realmente trocar essa vivência, né? Não adianta só a gente realmente sair colocando um monte de conteúdo, né? Chegar e falar, não, olha, a gente ama Ruby, né? A gente coloca Ruby todo dia ali no nosso editor de texto e tal. Foi o Ruby que me deu. Não adianta, né? A gente precisaria realmente quebrar ali aquelas duas barreiras entre nós e o cotidiano deles e o cotidiano deles com o nosso, né? Então, acho que a grande ideia foi justamente, já de início, colocar que a nossa ideia não era só passar conteúdo e depois sair, né? A ideia era, olha, nós temos uma vivência, nós queremos puxar vocês para a nossa vivência. Nós não queremos só deixar essa vivência para vocês, e aí, beleza, vocês consomem essa vivência e fica por isso mesmo, né? E eu acho que é por isso que a gente conseguiu, já, acredito eu, um grande sucesso nessa jornada, né? Essa iniciativa de puxar as pessoas para dentro da onde a gente está, que foi o mais importante. Eu acho que assim, eu acho que o que deu certo, né? Tá dando certo, né? Porque a gente ainda tá nesse processo, a gente encontrou, né, com essas pessoas hoje, foi adaptar a todo momento, conforme a gente ia sentindo
esse contato que a gente estava tendo com eles diariamente, né? Então, óbvio que a gente estruturou um conteúdo, né, técnico, e aí tem o desafio nosso, né, mesmo assim, de como que eu falo de tecnologia sem utilizar termos técnicos, fazendo analogias com outras coisas, né, com vivências lá deles, enfim, e a gente já está, né, muito acostumado no dia a dia, a gente fala muito tecniquez, né? Como que eu tiro isso, né? Acho que o primeiro passo foi isso, né? Como que eu tiro essa barreira de começar a falar coisas que de repente não vai chegar, né, a mensagem lá, porque a gente está falando termo técnico. Então, beleza, vamos remover esse termo técnico, vamos tentar o máximo possível trazer isso para o português, né? Tentar traduzir o que precisava ser traduzido e vamos estruturar um conteúdo. E aí a gente achou que talvez, eu pelo menos, né, no início estava achando que esse seria o desafio, mas na verdade o desafio era sentar, tentar né, dar aquilo que a gente tinha pensado antes e ver que talvez aquilo que a gente tinha pensado antes não ia funcionar naquele momento. E aí a gente, vamos redirecionar aqui o GPS, vamos fazer outra rota. E aí a gente fazia uma outra rota e tentava passar o conteúdo de uma outra forma. Ou, se a gente via que daquela forma eles aprendiam mais, a gente tentava guiar também a forma como a gente passava esse conteúdo, né, para aquela rota que estava dando certo. Então, acho que o que deu certo a todo momento foi isso, né? Foi a gente tentar estruturar minimamente uma forma, mas no dia a dia, o que moldou mesmo, né, a forma como a gente se relacionou com eles, foi a convivência e a gente adaptando a todo momento o conteúdo, enfim. Acho que foi isso, assim. Thaís, você lembra que no primeiro momento, quando a gente começou a conversar com as pessoas aqui dentro da Vindi, a gente precisava trazer pessoas que não eram eu e o Doc para fazer a apresentação como se fossem os tutores para apresentar conteúdo. E a gente, desde o primeiro momento, falou assim, não se preocupe em gerar material antes, que a gente vai conversando durante os encontros, que a gente nunca chamou de aula, durante os encontros para preparar. Como que foi esse negócio de construir? Você lembra, você participou, você foi uma das pessoas que apresentou conteúdo, eu e o Doc, a gente ficou ali nos bastidores, provocando, a palavra aí, o pessoal da Vindi vai gostar disso, provocando para que pessoas que nem a Thaís, o Wilson, que estava na Vindi, o Érico, o Alan da Rebase, o Max, a Catarina, várias pessoas, o Felipe Squarize, várias pessoas conseguissem passar conteúdo, mas sem preparar algo antes, de acordo com o que é o básico. O que seria o básico para quem não teve acesso a isso? O que seria o básico de lógica de programação? O que seria o básico de CSS e HTML sem o viés técnico? Como que foi construir isso com o carro rodando, trocar a roda e explicar para alguém como é que faz isso de maneira leve, de maneira simples? Você lembra? Lembro, foram vários encontros. Assim, a gente ficou o tempo todo muito preocupado, né, em como conseguir fazer essa mensagem, né, chegar lá do outro lado, a gente conseguir abrir essa conexão, né, de troca de ideias ali e de conteúdos, né, sem colocar a parte técnica em jogo. Então, a gente pensava muito assim, é uma coisa que funcionou, né? O Wilson, no primeiro dia, ele trouxe um pouco do algoritmo, né? E sem falar de termos técnicos, assim, ele explicou, fez uma analogia lá com tomar banho e tal, depois a gente fez uma analogia com como chegar, né, lá da instituição até a Vindi, e aí a gente ligava essas coisas do dia a dia com algoritmos, né? Quando a gente foi falar, por exemplo, da área de engenharia, a gente tentou pegar coisas do cotidiano, né? Então, como que, por exemplo, nesse processo de pandemia, a tecnologia está em vários pontos, né, desse fluxo, e a gente não percebe, né? Desde da hora em que a gente vai lá, tem um laboratório fabricando as vacinas, até o momento que isso tem uma logística, enfim, e chega de fato para as, né, UBSs e tal, os postos de vacinação, e a gente, né, soltando essas pílulas de, putz, aqui tem uma tecnologia, né, funcionando por trás dos panos, aqui também. Então a gente tentou o máximo possível trazer isso para a vivência deles. A mudança de conteúdo, primeiro que a gente já tinha um consenso entre a gente ali, né, que era não podemos, de forma alguma, chegar com os termos técnicos, porque não vai acontecer. Então, a gente fazia muita analogia.
Então, quando a gente foi falar sobre HTML, a gente fazia umas brincadeiras com o hambúrguer, o H do HTML e o hambúrguer. E aí a gente, né, para explicar o conceito de tags HTML, por exemplo, que são conteúdos de marcação, que você abre tag e fecha tag, a gente fazia uma brincadeira lá de e se a gente escrevesse a nossa janta, que seria um hambúrguer, como se fosse um HTML. Então, a gente tentava a todo momento fazer essas analogias, essas brincadeiras, eu acho que deu certo, assim. Foi um processo gostoso, porque a gente estava curtindo, né? Ô, Doc, você lembra de algumas pessoas que a gente conversou? A gente conversou no geral com várias pessoas, reunimos várias vezes. Primeiro, a gente conseguiu, uma parte muito legal disso é como a gente ia envolver os nossos funcionários, nossos amigos, dentro de um processo de voluntário, e que isso deveria ocorrer dentro do horário de trabalho deles, para que não fosse uma carga a mais, trocar ideia, o pessoal, os nossos gerentes, os tech leads, a diretoria abraçou essa ideia, mas como foi convencer a galera de que, mano, eu posso parar no horário de trabalho para fazer esse rolê mesmo aí de voluntário lá com a molecada? Como que foi esse passo, cara? Não, foi bem interessante, né? E eu acho que aí é que a coisa começou a mudar, né? Porque a ideia, justamente para não trazer o Techniquez, a gente não precisava criar tanto conteúdo, né? Sair colocando um monte de livro para a galera, sair colocando um monte de slides e mostra código, um monte de coisa. E eu acho que justamente esse ponto de tipo aliviar a pressão de que conteúdo criar para depois passar, que aí foi o mais importante. E aí meio que já deu ali o indicativo de que, olha, pessoal, é um tempo importante para a gente realmente conseguir repassar essas informações do que a gente vê no dia a dia. Então é a mesma coisa da gente chegar numa rua, conhecer alguém que seja, cara, interessado em tecnologia ou não, e a gente consiga conversar, olha que legal que eu faço aqui no dia a dia, né? Daquela forma mais tranquila possível. E aí que eu acho que a chave virou para a gente conseguir trazer todo mundo. E, obviamente, ainda assim, foi um trabalho constante, né? Porque o pessoal ali fazendo, ainda assim, querendo um pouco mais de tempo para poder atuar. Algumas pessoas, obviamente, não conseguiram atuar o tempo todo, mas essa pressão que poderia ter de criar conteúdos e de mostrar, eu acho que tudo isso depois saiu até nos primeiros encontros, né? Porque aí a gente viu de entender como que as pessoas estavam reagindo ao que a gente estava passando, e aí essa troca até que a Thaís citou, né, da gente ter que, redirecionar o GPS ali, né, e isso tudo a gente foi fazendo de forma orgânica e ajudou a gente a puxar todo mundo para dentro, né, e aí com todo esse apoio que a gente já tentou fazer já de antemão, né, de apresentar para o pessoal, e obviamente o pessoal da Vinge teve todo o apoio possível, né? Deu, cara, uma abertura danada para a gente, né? Desde o início. Então, eu acho que isso tudo juntou para poder tirar toda essa pressão, e deixar muito mais leve o processo. Cara, a gente fez muito mais na conversa, né? A gente conversava muito, brincava muito. Começou a chegar nos finais ali, o pessoal desenhando ali o rosto da galera. Então, assim, eu acho que o processo foi leve e isso que foi o que ajudou bastante. O Doc, o Thaís, eu estou falando aqui, mas se vocês quiserem perguntar, pode perguntar, que eu estou pronto para responder qualquer coisa, mas eu gostaria de provocar vocês mais um detalhe antes de vocês começarem a me perguntar. Tranquilo. Eu tô com a pergunta aqui segurando aqui. Espera aí. Vou para o final, tá? A gente ainda está com o processo rolando, a gente está na segunda fase, a galera da turma de engenharia terminou hoje, mas 15 horas de encontro, passando parte de engenharia, mas a gente fez mais do que isso. A gente não ficou só em código. A gente apresentou design, produto, segurança, que mais? O pessoal de analytics apresentou a área. Então, o que a gente chamava ali, a gente sempre imaginou que vamos tratar todo mundo como se base zero, mas vamos tratar todo mundo igual. Só vamos pensar que essas pessoas nunca foram apresentadas para determinadas funções. A gente usou até o termo no começo, vamos imaginar que fosse uma feira de confusão de cores e sabores e gostos. A gente não sabe para onde eles querem ir. Então vamos apresentar tudo. Então a dinâmica nossa foi construir
encontros diários, com determinado número de horas, mas que antes de cada encontro daquele, a gente apresentasse uma área que funciona na nossa empresa. E a gente convenceu essas pessoas a preparar materiais, e foi legal essa construção, que eles ficavam nervosos, era natural, chamavam a gente para trocar ideia. Olha, vê meu slide aqui. Mano, tava muito louco, tava bom, porque não foi preparado, mas os caras ficaram assim ainda, tipo a gente no primeiro código. A gente vira à noite, tá dando tudo errado, e a gente acha que tá péssimo, mas é bom, mesmo péssimo que tá ali, que não nada foi péssimo, foi bom. Esse processo de apresentar várias cores e sabores fez muito sentido, né? Já pensando no pessoal que está chegando para essa segunda fase, o que você viu, fez muito sentido apresentar, mesmo que não fosse diretamente código? Eu acho que sim, porque, né? Porque durante essa segunda fase, a gente viu que nem todos os jovens vieram, né, para essa segunda fase com viagem de engenharia, né? Então, algumas pessoas decidiram ir para produto, algumas pessoas decidiram ir para design, enfim. Eu acho que fez sentido para abrir mesmo, né? E a gente a todo momento falava isso para eles, né? Que não é só, né, a produção de código, mas que você também pode trabalhar isso lá pensando no design de produto, que você também pode fazer isso fazendo um papel de gerência de produto ali, que é o PM, né, o Product Manager, que não adianta a gente fazer software, desenvolver software, se a gente não pensa na segurança disso, né? Se a gente não tem um time de segurança, por exemplo, olhando tanto para isso quanto para a nossa infra, enfim, não adianta a gente fazer software se a gente não tem um time que coloque isso no ar, né? Então, acho que fez sentido, a gente conseguiu linkar, né? A gente conseguiu linkar desde o início aqui até de fato a produção, até de fato entregar isso, né? Eu acho que fez sentido porque no final eles acabaram guiando cada um para um fluxo ali, né? Uns foram para produto, alguns vieram para engenharia e tal. E houve uma identificação grande, né, de muitas pessoas para as outras áreas, né? Assim, o mais legal da coisa foi a gente poder mostrar tudo que tinha dentro de tecnologia, né, numa empresa de tecnologia, que eles realmente não sabiam que tinha tanta coisa assim. Então, assim, obviamente que quando você fala de software, né, a gente sempre pensa que, não, beleza, precisa escrever código, né? Agora, o que é isso? Obviamente que ainda o conhecimento ainda faltava, né? Mas mesmo assim, todas essas outras áreas, né, todas essas outras pessoas que trabalham constantemente para colocar um produto no ar, acho que ajudou bastante até para também quebrar aquela barreira que a gente tinha, né? De tipo, olha, coisa de tecnologia é só para nerd, coisa de tecnologia é só para quem joga videogame, coisa de tecnologia é só para quem tem computador em casa. Então, assim, eu acho que isso foi muito importante, né? A gente também trazer essas outras noções, porque, de fato, as pessoas não são obrigadas a gostar de tecnologia, né? Então, se a gente traz, ainda assim, no contexto de tecnologia, áreas que possivelmente nem passaram pela cabeça, a gente também deu aquele clique de falar, olha, não, beleza, eu acho que eu posso seguir, sim, numa área de tecnologia, posso não escrever código, mas eu posso muito bem, sei lá, criar alguma coisa aqui com o time de produto, para o pessoal ali fazendo, seguindo no Kanban ali, para o pessoal depois digitar lá o código deles e tal. Eu acho que isso foi muito legal. Então, dentro disso que você está falando, e levando um pouco das perguntas que está aqui, tipo assim, a gente teve 20 jovens que se inscreveram para participar do nosso projeto. Foi uma ONG lá da região do Campo Limpo Paulista. Eu vou falar o nome da ONG, porque a ONG é conhecida, é a ONG Obra do Berço, foi parceira nossa e trouxe esses jovens. Desde o início, a gente não queria fazer uma seleção, a gente não queria ter pré-seleção de quem tem conhecimento para tal coisa. Nossa ideia era, traz todo mundo. Vamos falar o que a gente quer fazer. Traz todo mundo e depois a responsabilidade, a gente puxou a responsabilidade para nós de falar assim, olha, é nossa responsabilidade despertar o interesse nesse moleque ou nessa menina que não tem acesso com isso. Então, por isso essa feira de cores, gostos e sabores. A gente tem a responsabilidade de despertar alguma coisa neles. Então, a gente fez isso. Desses 20 que passaram na primeira fase, nós rodamos um formulário, pedimos para que eles indicassem qual área eles gostariam de continuar para uma segunda fase.
Dos 20 que participaram, 15 deles demonstraram interesse de continuar. Dos 15 que demonstraram interesse de continuar, vocês vão ficar chocados. Apenas 5 tiveram interesse por engenharia. Às vezes eu fiquei pensando, será que a gente foi tão mal assim com conteúdo, mesmo assim? Mas o legal é justamente isso, é que a gente queria apresentar opções, não era pegar todo mundo e falar assim, ó, tá aqui, engenharia ganha dinheiro, vem fazer, você tem que fazer. Não, era mostrar, existe outra oportunidade a não ser só descarregar caminhão, limpar a casa dos outros. Quais são essas oportunidades? E tem oportunidade para tudo. A gente abriu e eles escolheram. A gente terminou essa semana com 5 de engenharia, semana que vem 5 para produtos. Eu que achava difícil produto, e eles escolheram produto, porque a gente deu a opção e mostrou que era possível fazer produto. E depois tem o pessoal de design. Então, quer dizer, repara, são as 3 áreas que mais estão ali, têm deficiência de profissionais, e eles escolheram isso. Então foi isso, a gente não teve uma pré-seleção, queria trazer todo mundo para dentro de casa, queria que todo mundo tivesse oportunidade iguais para poder participar do que a gente estava querendo promover para eles. E a gente puxou para nós a responsabilidade de despertar neles alguma coisa. Eu faço isso, eu gosto por causa disso. Cada área a gente convenceu de alguma forma, que cada área fala assim, o que você gosta no que você faz? E apresentava daquela maneira do que eles gostavam. E aí você viu o brilho no olhar de cada criança, falei assim, eu quero isso, eu gosto disso, eu vou para aquilo. Quer dizer, a gente só fez dinâmicas e foi trazendo as pessoas para perto da gente. Tá aí, Doc, se você quiser fazer a sua pergunta agora, eu acho que eu já segui. Eu posso complementar, a gente falou um pouco né, de como que foi possível, né, organizar isso no horário de trabalho. E aí eu acho que foi possível, né? O Robertson trouxe essa provocação, né? Eu acho que foi possível porque a gente tinha muita gente comprada com a ideia, né? E aí, quando eu falo muita gente, é muita gente desde do RH estar comprado com a ideia, até o CTO ser um owner do projeto e abraçar o projeto, até os tech leads estarem cientes de que em alguns momentos da semana as pessoas iam ficar 4 horas, 2 horas, sei lá quantas horas fossem preciso com esses jovens, e tá tudo certo, né? Tá tudo bem. A gente estava encarando isso como, fora fazer código, que a gente faz no dia a dia, fora revisar código e tal, um tempo do meu trabalho eu vou me dedicar a esse projeto e vou lá trocar com os jovens. Então, acho que deu muito certo, porque de ponta a ponta a gente tinha pessoas engajadas com esse projeto, né? É verdade, e principalmente essas pessoas que se voluntariaram e não são da área de tecnologia, né? Por mais que a gente tenha seguido aí um pouco nessa linha só de tecnologia por enquanto, né? Mas mesmo essas pessoas que ainda não fazem parte da área de tecnologia per se mesmo, foram sempre super importantes, né? Desde o início, né? Então, realmente foi possível por isso. Todas essas pessoas nos abraçando e falando, não, beleza, vamos fazer acontecer, né? Acho que todo mundo entendeu a ideia ali, né, no início, né? Isso que foi legal. E aí, Rob, uma coisa que eu queria perguntar para você, que acho que é um principal aspecto que eu queria entender, né? Eu sei que você já tem muito essa entrada, né, com o Perifacode, por exemplo, fazendo aí várias iniciativas e tudo mais. Mas essas iniciativas, que ou não, são mais pessoais, né? Não são do âmbito de iniciativa privada, de empresa. Como é que foi essa diferença para você, né? De, tipo, a gente puxar, então, realmente uma empresa de tecnologia e fazer todo esse processo dentro de casa, né? Dentro da empresa, e não só aqueles apoios secundários, terciários, que normalmente a gente, obviamente, consegue nessas iniciativas. É muito louco, tá ligado? Porque toda vez que a gente fala de um projeto social com organizações, sempre falta tudo. E a gente sempre tem que correr atrás para que a gente seja autossuficiente. Nunca é autossuficiente, não dá para dar conta, a gente não consegue terminar, ou se consegue terminar, começar alguma coisa, a gente não dá continuidade, porque é o que a gente chama sempre de estar deixando órfão, aquela molecada que a gente começa no pré-atendimento. A gente não consegue dar vazão para tudo que a gente ensina, para tudo que a gente evolui. E aí, quando chegou a ideia ali, eu falei, mano, será que vai rolar mesmo? Será que, de fato, tem uma empresa que quer fazer esse bagulho mesmo? Será que é social? Ah, mas toda empresa tem um interesse. Beleza, tem que ter um interesse, mas... E como que eu faço
para que isso não seja a cereja do bolo? Como que a gente faz para que o objetivo maior é tocar no outro, despertar no outro, o que nos move, qual o propósito nosso, tipo, Doc, qual que é o seu propósito para você levantar de manhã, tirar parte do seu trabalho, do seu dia e falar assim, eu vou fazer tal coisa para aquela galera. Então, esse propósito a gente tinha que transmitir para aquele moleque, e aquele moleque entender que, olha, eu não estou ganhando nada com isso, e se alguém vai ganhar com isso, você também tem que ganhar com isso. E a gente conseguir falar assim, olha, tem um grupo, tem uma empresa que quer rolar esse processo de alguma maneira, e como a gente vai trabalhar para que, de fato, a gente faça acontecer que o nosso propósito social venha à tona, que não seja algo que venha de cima para baixo, mas que seja alguma coisa que as pessoas estão construindo porque elas acreditam naquilo e que tenha só um apoio das empresas. Eu acho que isso foi o diferente. Você falar assim, é só um apoio. A empresa não está determinando como é que faz os processos. Os processos, vocês estão construindo. Então, beleza. Aí eu comecei a ficar mais à vontade de falar assim, beleza, o que a gente está falando que é o certo nesse processo, vai rolar. Ah, mas e a tal meritocracia? A gente falou assim, precisa ter meritocracia. É óbvio, é uma empresa. Mas como que a gente faz para não ter meritocracia no passo zero? Lá na hora da gente começar o projeto. Quem a gente está trazendo para dentro, eu não estou indo por meritocracia, eu estou indo lá e falando, quem nessa ONG tem essa faixa de etária e eu quero trazer para cá? Quem nessa ONG aqui já sabe ler e escrever, eu quero trazer para cá. Eu não perguntei se ele gostava de tecnologia ou se ele queria ser desenvolvedor. Eu perguntei, ó, a gente tem um projeto que vai iniciar com várias profissões. Você quer vir? Eles não sabem o que vai rolar depois, se vai rolar a contratação ou não. Então, eles não estão por... O propósito deles já nasceu diferente. Não é tipo, ó, se você fizer aquele curso, tem uma empresa que está pagando tal. Beleza, isso brilha os olhos para todo mundo, mas não era isso que a gente pensava. A gente queria entender como você fazer um processo social dentro de uma empresa, mas que isso não caracterizasse o tempo inteiro de que é por interesse. Então, a gente começou por outro lado e tentou fazer de forma diferente. Tanto, eu vou me adiantar um pouco, porque a gente vê nos processos parecido com o que a gente está fazendo, as pessoas vão até a empresa para observar. Elas vão no horário que os caras estão trabalhando, mas observam, eles não frequentam lá, eles não participam do processo do que está acontecendo. O que a gente fez? A gente conseguiu, dentro do horário de trabalho, você pegar um período para essa pessoa vir para dentro da empresa, dar continuidade no seu processo de aprendizado e com a empresa funcionando, com negócios reais funcionando em tempo real. Então, a pessoa está aqui numa sala, o cara está do lado negociando, está rolando o breakfast, o cara está comemorando porque está fechando negócios ainda, o CEO está do outro lado ali falando de estratégia de negócio, o moleque ali aprendendo alguma coisa nova dentro do nosso ambiente. Então, quer dizer, a gente inverteu algumas lógicas que é comum dentro de um processo de formação onde você junta um projeto social e empresas. A gente conseguiu um negócio muito mais aberto de participação, de brilhar os olhos. Foi essa inversão mesmo do que eu já tinha vivido com outras coisas. A gente tem outros projetos, mas não é a mesma coisa. A gente começa, não sabe em que ponto que vai terminar, porque a gente não tem esse apoio de como fazer, de como não fazer. E aí a gente teve o apoio. Você pegar uma molecada e falar assim, olha, você vai ter que ir até a Paulista. E você fala assim, eu tenho um apoio aqui para vocês chegarem até a Paulista, você não vai ter que se virar do seu bolso, muda o mundo. A gente já tentou fazer outros projetos com empresas parceiras que tentaram fazer, mas a gente não tinha condições de prover o moleque sair da periferia e vir até o centro. Ele não conseguia pagar a condição dele. E a gente promoveu dessa maneira. Então, são barreiras que a gente quebrou. Então, a gente conseguiu dar um passo diferente porque tem um apoio. Porque a gente conseguiu fomentar dessa forma. Legal. Eu queria também fazer uma provocação com a Thaís também, que eu acho que é bastante interessante. Eu não sei se vocês repararam, pelo menos nessa segunda fase, né? Mas quando a gente começa a conversar com o pessoal no nosso ambiente de trabalho, eu, pelo menos, notei uma questão bem importante, né?
que eles não são mais só aqueles jovens que lá no início, lá com as 20 pessoas que a gente passando conteúdo, eram aquelas pessoas que ainda assim eram tímidas, era aquele lá e cá, aquela questão da gente ficar ainda muito separado, né? Eu, particularmente, eu senti como se fossem apenas jovens que a gente está, tipo, passando conteúdo e eles estão na mesma empresa que nós e pronto. Né? Independentemente de idade, independentemente de orientação sexual, independentemente do que for. E aí eu queria ver com a Thaís o que ela sentiu, até puxando as próprias meninas que vieram, né? Queria entender como que foi essa questão, né? De, tipo, a gente vê que tem aí jovens, meninas que estão querendo aí entrar em tecnologia, mesmo em outras áreas, né, design e produto, mas como é que foi isso, desde a primeira fase, agora na segunda fase também? Então, acho que o primeiro grande desafio, né, era como que a gente se conectava com eles, né, de uma forma em que estamos trocando aqui, né, não é a gente... Deus que me livre a gente querendo ser professor de nada, assim. Vamos trocar uma ideia, né? Vamos tentar falar de um conteúdo aqui. Então, acho que o primeiro desafio foi que a gente teve que fazer isso de forma online, né? Eles lá no laboratório da obra, e a gente né, remoto, mas no horário de trabalho e tal, e aqui, né? Fazendo, né, aqui na tela. Já fica um pouco distante, né? Porque você não tá lá, e aí você não tá ali no olho a olho e tal, e aí a gente ficava muito nisso, né? Como que a gente se conecta, como que a gente se conecta com esses jovens, né? E foi rolando, acho que organicamente. Uma coisa que ajudou muito foi a gente começar a brincar muito entre a gente, né? Então a gente ia lá e cutucava o Robertson, e aí chamava o Doc de não sei quem, fazia uma brincadeira com não sei quem, e chamava o Alan de hipster, enfim. A gente começou a brincar muito entre a gente, né? Falar que um sobe, né, as coisas erradas em produção, que um quebrou o software e tá. Então acho que a gente começou a quebrar aí, né? Começou a quebrar porque a gente começou a brincar naquele ambiente, eles falaram, opa, tá rolando uma brincadeira aqui, estamos sentindo à vontade, né? E aí acho que começou a ficar mais orgânico. Quando vem, né, para o presencial, aí tem aquele baque de empresa, né? Uma das jovens até citou isso, né? Ela falou, a gente fica meio assim porque, né, estamos entrando numa empresa, e aí acho que, né, vem aquele senso de corporativismo, assim, né? A gente, tipo, estou numa empresa, tenho que ser séria e tal. E aí eles ficaram um pouco tensos, e eu acho que a gente também quebrou nesses dias, porque era a gente que estava lá, né? Era a gente, aí era a Ana lá também fazendo brincadeira no treinamento de segurança, a gente no lanche lá, né, no coffee break com eles, também fazendo piada e não sei o que, fazendo perguntas. Então, eu acho que essas interações foram importantes, né, para criar essa conexão, né? Uma coisa que só complementar, o João falou uma coisa ali, né, que até subiu a pergunta aqui, que ele falou assim, são 5 que vão dar um máximo, né, para trabalhar com isso. A gente teve um caso, aí o Robertson, acho que vai lembrar disso, né, a gente, no final de cada conteúdo que a gente passava, a gente propõe um exercício, né, então no final de alguns dos conteúdos de HTML que a gente deu, a gente propôs que eles inspecionassem, né, uma página no navegador e tentassem alterar alguma coisa. Então, vou alterar meu número de seguidores, entra lá em algum site de notícia, altera o título. E aí um deles disse que não tinha o computador, lembra, Robertson? Ele falou, vocês conhecem algum aplicativo de celular para eu conseguir fazer isso? E ele fez pelo celular, né? Foi verdade. Então, quer dizer, esse processo ali que a gente sabia que eles só tinham acesso pela ONG, que era o espaço seguro deles. Eles ficaram lá 4 semanas, né? 4 semanas, mais do que 4 semanas, acompanhando a gente lá no espaço seguro, que era a ONG, e aí na segunda fase veio aqui para a 20. Então a gente tirou eles de todo o ambiente seguro deles, pega busão, pega metrô, vai lá, um monte de desconhecido, tá todo mundo remoto. A gente não vinha, a engenharia não vem para a 20. Então eu estou aqui na 20 hoje porque os meninos estão vindo, porque senão eu não teria se movimentado para vir até aqui, não tem porquê. Tudo que a gente faz é de forma remota e tranquilo. E a gente precisava continuar com essa conexão. Então aí a gente está se desdobrando para sempre ter alguém
que eles já conheçam, que tem um rostinho conhecido ali para eles, presente aqui no escritório para recebê-los e estar junto com eles no processo dessa segunda fase. Mas essa construção deles, essa busca, esse esforço que eles estão fazendo para, sem ter o computador em casa, conseguir desenvolver as tarefas e resolver os problemas, foi um passo muito legal. Tem mais alguma coisa aí, Doc? E o mais importante aí no geral foi, eu senti isso muito, né, nessa segunda fase até, essa quebra, né, tipo, entender que a gente pode muito bem trocar várias ideias ali no dia a dia e trazer essa noção, assim, de como que é, né, uma empresa de tecnologia. Acho que nas visitas ali, quando eu fui lá com a galera, a Thaís estava junto ali, a gente podendo falar, olha, é isso aqui, a empresa de tecnologia é isso. Mesmo assim, que tinha aquele certo nervosismo, depois eu reparei muito isso, né? Essa vontade, inclusive, de querer estar lá, né? Então, é sempre importante isso, né? A gente vê o quanto eles estão esforçados para estarem lá, para fazerem o que a gente está propondo e sugerindo, enfim, todas as trocas que a gente ouve assim nas causas, o pessoal ali falando um monte e tal, trocando ideia, né, tirando dúvida, né, e tal, o pessoal ali que está ajudando também para tirar as dúvidas, e aí você entende de fato que, tipo, beleza, eu acho que realmente a gente conseguiu quebrar as barreiras e mostrar que, independentemente do que for, a gente consegue passar uma possibilidade de tecnologia como um aprendizado para consumir melhor tecnologia no futuro, que é muito importante, mas ao mesmo tempo, tipo, entender que é possível estar lá independentemente do que seja, né? Tipo, eu posso estar aqui, eu posso ser um profissional de tecnologia, seja de qual área for, né? Mas eu posso estar lá. Ô, Doc, um negócio legal. A primeira fase, a gente segurou muito o processo do técnico, de conteudista. A gente fez muito mais de aproximação do que de conteúdo. A gente passou conteúdo, mas a gente não era importante isso. Era importante eles terem confiança de que, olha, eu sou uma pessoa que faço tecnologia e estou aqui com você para saber um pouco mais quem é você, conhecer um pouco mais e que você confie em mim para eu conseguir seguir em diante. Já na segunda fase, a gente já foi mais pesado. No primeiro dia, a gente falou assim, aliás, na primeira fase, a gente já detectou que alguns tinham condições de ir além do que o fácil que a gente estava propondo só de conhecer. Aí a gente falou assim, mano, dá para fazer algo melhor, dá para fazer algo mais puxado, mas vamos esperar estar perto da gente. Nós dividimos os times pequenos. Primeira coisa, falou assim, não dá para fazer 20 pessoas. Não dá para, nós não somos professores, a gente tem que ter 1 para 1, 1 para 2 no máximo, então vamos fazer time de 5. Separamos eles em 5 para fazer essas turmas menores dentro dos que decidiram continuar. E aí vem para 20. Quando chega aqui na Vindi, a gente já no primeiro dia fala, dá para ser mais pesado. Vamos puxar, vamos jogar já Ruby aí na parada e vamos fazer eles entenderem que o processo é melhor, mas ainda assim não dava para perder a ternura, porque eles já tinham a confiança e já sabia como que a gente lidava com os negócios. Então eles mesmos começavam a fazer piadas de nós. Então aí a gente virou a piada, porque se os caras dão abertura, a molecada mete marcha. E acabou. É assim que eles agem e com tudo que a gente fala, eles ligam, confia no pai e segue. E aí a responsabilidade nossa aumenta, porque a gente agora quer passar conteúdo, a gente quer ver quem é quem. Eles já estão no ambiente, eles já sabem qual é o nosso propósito. E aí a gente aumentou esse peso. E aí, nessa semana, a gente fez daily, ensinamos para eles o processo de daily. A gente está na empresa. Então, vocês vão fazer o que o pessoal está fazendo lá de fora. Fizeram daily, elegeram um líder, todo dia tinha um líder para ajudar na sala, para fazer todas as paradas. E esse processo, cara, o que você achou assim que mudou do que a gente fez na primeira fase? Eles estar aqui, ter daily, ter um líder, se ajudar ali no grupo, em um time pequeno, como se fosse uma squad, e fazer tudo acontecer e saber do dia anterior. Tudo isso lembrando de um negócio. Eles não têm computador em casa para dar continuidade no que a gente começou aqui no escritório. Então, quer dizer, eles têm que guardar na memória, escrever num livrinho deles, para depois, no dia seguinte, chegar aqui e dar continuidade para aquilo. Como que você acha que passou isso para eles? Eu acho que foi, cara, eu acho que o mais legal de trazer o pessoal, né, para dentro da Vindi, a gente poder
ali, mesmo nas brincadeiras ali, passar o conteúdo mais ali, mais pesado, mais drástico ali, mostrar uns while in Ruby aí, igual a gente teve hoje, todo esse contexto, né? Eu acho que foi a parte mais interessante, né? Porque ainda assim, quando a gente passa um conteúdo e tá essa divisão, né, entre muitas pessoas na organização e a gente do outro lado ali só passando, né? Falta ainda, né, esse tato, né, entre as pessoas, né? Então, tipo, foi muito importante a gente trazer, porque de fato, né, o conteúdo em si ele só vai ficando cada vez mais pesado, mais difícil, mais complexo, né? E a gente precisa, né, balancear as coisas, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa, tipo, continuar brincando, continuar da mesma ternura que nem você citou, a gente precisa passar essa segunda fase de um jeito assim mais adequado, né? Começar a entrar no mundo de tecnologia de fato, né? Então, quando a gente trouxe aí a galera, né? E aí, obviamente, vai seguir aí com as outras semanas com o pessoal das outras áreas, a gente começa a transformar de fato em um jovem que estava numa instituição e que a gente só estava trocando ideia de longe para um profissional como nós mesmos cara, tá tudo bem, a gente faz as nossas cerimônias, entende-se a importância dessas cerimônias de forma até mais rápida do que eu imaginei. Acho que, para mim, isso foi muito interessante. Tipo, o pessoal entendeu, assim, muito rápido, né? De, tipo, por que eu faço uma daily, né? E aí já entendeu como que faz, né? Tipo, num dia a gente fez, no outro dia já, tipo, meio que já foi ali dinâmico, falando, e ali seguindo adiante, o pessoal trocando essas ideias aí sobre como desenvolver, inclusive teve essa troca muito interessante também, de que o pessoal queria desenvolver uma solução em Ruby, enquanto eu também estava fazendo uma solução em Ruby, enquanto as pessoas também que estavam ali, nossos da Vind, passando ali algumas ideias ali sobre Ruby também. Então, tipo, foi, acho que esse rebuliço todo da segunda fase que foi muito importante, para justamente unir ali as duas pontas. Mas sabe o que eu acho legal? O que eu achei legal do presencial foi quando eles vieram presencial e aí a gente começou realmente a passar algumas coisas mais técnicas, né? Foi a gente, a todo momento, conseguir linkar com alguma coisa que acontece no nosso dia a dia, né? Então, aconteceu isso o tempo todo. Vamos fazer a dele, então tal. Aí, beleza, a gente fazia a dele. Aí teve um momento que uma das jovens falou assim, não, mas só dá erro. E agora eu vou melhorar para que a gente só pare de dar erro. E a gente, não, mas essa é a nossa realidade. A nossa realidade é 98% do tempo, né? Você tomando erro, putz, teste passou, né? Vou refatorar agora e tomar erro, e aí, beleza, tá passando. Então, outra coisa também, né? Em dado momento a gente estava fazendo um código estruturado lá e eles próprios começaram a falar: nossa, mas tá muito grande, tá começando a ficar grande. Então, mas assim, tá repetindo, não, assim, ó, tá vendo que tá repetindo? Não tem como eu colocar toda essa repetição numa linha só, e aí a gente trazia o conceito, né? Então a gente, isso que você está falando tem um termo técnico, né? E o termo técnico é refatoração. Então, acho que foi legal isso, né? Foi legal que, organicamente, eles começaram a trabalhar em cima daquele código, a ter problemas em cima disso, tentar resolver de alguma forma e a gente trazer isso e falar, cara, acontece na nossa realidade, é exatamente assim. Inclusive com o líder, né? Lembra? Um deles falou assim, para mim o que foi difícil foi ser o líder. E eu falei, mas é o que é difícil mesmo. Porque você tem que lidar com as pessoas e tal. Foi muito louco essa parte que você está falando, que tudo que a gente fez de aproximação humana na primeira fase preparou para quando a gente chegasse na segunda fase, que foi mais técnica, auxiliasse na transmissão do processo, do técnico. Porque a gente nem precisou falar depois de coisas técnicas que eles iam percebendo no próprio código, com tudo que a gente passou e nas brincadeiras que a gente fazia, de que algo tinha errado e eles, de forma humana, perguntavam para a gente. Eles não ficavam com dúvida técnica, eles perguntavam assim, olha, só está muito grande, está muito feio, está repetindo demais. E se eu tivesse 1000 convidados, como que eu ia fazer uma lista disso? E aí começou a criar o objetivo que a gente queria. Mais uma vez, a gente não tem e não tinha nenhuma pretensão de, nessa primeira fase, fazer eles um desenvolvedor. Ou
falar que você agora já está pronto para um primeiro passo como desenvolvedor. Não, era acolhimento para a tecnologia. Na segunda fase, a gente arriscou mais. Por que eu estou falando que a gente arriscou? A gente não tinha escrito o que era a primeira fase, não tem escrito o que é a segunda, a gente está descobrindo no dia a dia, e com a percepção de quem eles eram, a convivência que a gente teve na primeira, a gente está construindo o processo para a segunda. O que a gente viu com engenharia essa semana, provavelmente não vai conseguir se repetir com produto. Então a gente está transmitindo para quem vai fazer, olha, deu certo isso, beleza? Se você quiser, pode ir por esse caminho. E o legal de tudo isso é, a gente não tem um formato pronto, a gente só sabe de uma coisa, não é a tecnologia pela tecnologia. A gente está falando com pessoas e gostaria que também essas pessoas começassem a se expressar de forma humana para resolver problemas com tecnologia. E eles fizeram isso no começo dessa segunda fase. Eles expressavam as dores, as dificuldades deles, sem conhecer os termos técnicos, e a gente apresentava o termo técnico para aquela dor. E aí a coisa vai se construindo cada vez mais. Foi isso que eu acho que a gente construiu. Rob, e que hora que você olhou assim e falou assim, putz, acho que a gente foi pelo caminho certo. Acho que pode ser que tenha dado certo isso que a gente está querendo fazer aqui. Eu acho que, sendo bem sincero, eu acho que quando a gente pensou, chamaram a gente para, vamos juntar essas ideias, vamos fazer, que a gente conversou com algumas pessoas, que a gente teve que apresentar para os CEOs da empresa numa sexta-feira, ali eu já tinha certeza que deu certo, sem ter os meninos ainda na nossa frente. Porque aquele passo foi o passo talvez mais importante, falar assim, agora sim a gente tem algo para construir. Porque eu sabia que os meninos estariam aí em qualquer periferia. A gente ia encontrar essas pessoas lá. Isso eu já conhecia. Agora, para quem não tem nada, toda vez que você apresenta alguma coisa, já é alguma coisa. E a gente tinha isso para apresentar. Porque a gente tem um monte de coisas que a gente já sabe, que por mais que a gente não tenha certeza que consiga passar isso para alguém, quando a gente fizer esse exercício, a gente já está fazendo eles crescerem de alguma forma. A Thaís caiu, né? Você está mudo, Doc. Ela caiu ali. Daqui a pouco ela tenta voltar aí. Mas é isso, eu acho que a gente já está quase 1 hora aí trocando ideia, eu não lembro que hora que a gente começou, mas ô Thaís, eu estava comentando, não sei se você conseguiu ouvir, mas voltou, né? Eu estava comentando que foi naquele momento que a gente apresentou para os CEOs da empresa, já tinha uma base, já tinha muito construído quando a gente apresentou. A gente construiu primeiro para depois falar, aí, a gente vai fazer esse bagulho aqui dentro, tá bom? A gente fez tudo o movimento antes, convenceu os tech lead, a gerência, e depois falou, ó, diretoria, tá rolando isso, bom, beleza, vamos fazer aí, tá bom, muito bom, a gente precisa mesmo. E aí já estava tudo organizado para rolar. Para mim foi essa semana, né, que um dos jovens, a gente encontrou com eles lá, e aí ele falou assim, pois eu queria agradecer muito, porque aqui é um ambiente muito acolhedor. Aí eu falei, putz, é isso, né? É sobre isso, né? Se a gente pretende, eu acho que pode abrir para as perguntas aí, chegando algumas coisas aqui, quem quiser fazer pergunta, eu acho que dá tempo aí para a gente responder. Pretende estender esse projeto maravilhoso para outras regiões de São Paulo, outras ONGs? Sim, esse é o objetivo do projeto. A gente não, mais uma vez, a gente nunca tem certeza de nada, a gente só está construindo. O que a gente está no momento agora de escrever as percepções e o que deu certo, o que não deu certo. A gente está montando um guia para que isso possa se repetir de maneira. Por mais que a gente está falando assim que a gente construiu no feeling, a gente sabe que tem um processo que dá para ser construído e que dá para ser repetido. E tem coisas que você não precisa estressar sem processo. Então, a gente está escrevendo dessa maneira para que fique, para que faça mais. Como a gente vai fazer, ainda não se sabe, porque tem limite de tempo das pessoas, tem o desgaste emocional, o desgaste de tempo, precisa dar uma descansada, mas sim, a gente pretende fazer isso mais vezes, só não sabemos ainda quantas vezes e por quanto tempo, mas sim, dá para se repetir. Se tiver mais perguntas, o pessoal tiver aí para colocar para a gente. Acho que não. Doc, Thaís, querem fazer alguma consideração final para a gente encerrar? Eu gostaria de agradecer primeiro a organização aí do Ruby Summit, porque eu acho que é bastante importante essa abertura, né? Eu sei que
é um lugar da gente falar sobre Ruby, sobre tecnologia per se, né? Mas eu acho que é bastante importante, ao mesmo tempo, a gente aproveitar e poder trocar umas ideias aí da nossa área e poder ter um pouquinho mais de abertura em vários aspectos, né? Então, putz, realmente foi muito importante e de fato, eu assim, eu estou bem feliz aí de tudo que a gente conquistou até agora. Eu acho que, no geral, acredito que a gente vai conquistar muito mais aí adiante. Thaís. Acho que só agradecer mesmo, né? Agradecer a organização, todo mundo, abrir espaço para a gente compartilhar um pouco desse projeto que está sendo sensacional, né? No final das contas, é muito sobre a gente, né, fazendo isso da nossa cabeça e do jeito que a gente acha que vai dar certo. Tem aquele retorno de volta que é esse dia a dia que a gente está com os jovens lá, que isso também é uma troca muito foda, assim, né? A gente está aprendendo muito, né? E ensinando, mas também aprendendo pra caramba, assim. E eu sempre falei por hobby isso, né? Falei para algumas pessoas que esse projeto me conectou um pouco, assim, com aquela pessoa, né? Me conectou muito, na real, né? Com aquela pessoa quando eu estava tentando entrar pro mercado e tal, e a gente tem aquela coisa, né? De querer mudar de alguma forma, né? Socialmente, ou resolver algum problema que a gente tenha com tecnologia e que a tecnologia seja mesmo um meio de transformação, assim. Então eu me reconectei com aquela Thaís do início, assim, sabe? Só agradecimento, só. Eu também, eu acho que o legal disso é agradecer para a obra do berço, que já cuidava dessas pessoas lá, o pessoal da Vindi que abraçou a ideia, entendeu? E confiaram no que a gente estava fazendo e acreditaram no processo que a gente estava querendo construir. O pessoal da Vindi, os CEOs e a diretoria da Vindi que abriu espaço e deixou que a gente fizesse isso em horário comercial, e não é fácil, tem um custo, e esse custo é um investimento, que se mais empresas conseguissem fazer, a gente mudaria um pouco mais a realidade mais rápido. Eu acho que é isso. Bom, foi um papo muito incrível, muito enriquecedor, acho que para todo mundo aqui. Assim, meus parabéns pela iniciativa de vocês, pela iniciativa da Vindi, como você acabou de falar. Se mais empresas fizessem isso, talvez hoje a gente tivesse a nossa bolha um pouquinho mais aberta, assim, né? Porque a gente, quando está dentro da bolha dev, muitas vezes não reconhece o quão complexo pode ser para algumas pessoas, porque é normal a gente falar, né? Precisa de mais diversidade, mas espera que a diversidade bata na sua porta e fale, chegamos. Se você não fizer nada, não tem como. Então é um projeto muito, muito incrível. Tomara que mais empresas adotem esse tipo de projeto de outros lugares, né? Não só em São Paulo, ou mais regiões em São Paulo, que São Paulo é muito grande também. E é isso. Meus parabéns, galera. Realmente, projeto muito, muito incrível. Valeu. Fechou? Fechou. Acredito que sim.